Como trocar câmbio dianteiro da sua bike. Aqui estou com esse câmbio que já tem um bom tempo. Você percebe que ele já tem uma certa folga, já tem uma partezinha que está quebrada e esteticamente, né, já não está legal. Você vê que já está enferrujado aqui e é preciso substituir para você ter também uma precisão na troca de marchas, até porque ele desgasta essas partes internas, olha lá como é que está corroído ali por dentro, e também ele muda a abertura também, né? Isso aí também atrapalha bastante. Pode ser que esse seja o motivo das suas marchas da coroa não estarem passando bem, tá? Ah, mas minha bike é aro 29, essa é 26, não tem problema, até porque essa aqui, ó, tá com um sistema de troca de marcha que é rapid fire, igual da sua bike aro 29 aí. Então, aqui nessa parte mesmo do trocador, não vou mexer nada. O serviço vai ser concentrado todo nessa parte aqui. Então vamos lá, vamos ver como é que faz a troca aqui do câmbio dianteiro da bike. Para realizar esse serviço, você vai precisar basicamente de uma chave 9mm, pode ser chave de boca mesmo. Você também vai precisar de uma chave para abrir corrente. E esse joguinho de chave aqui, ele é barato e já tem essa chave incluída. Vou deixar o link para ele aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também na descrição. Por que é preciso essa chave? Porque você tem que abrir a corrente, já que o câmbio é fechado em volta dela e não tem um parafuso aqui embaixo, por exemplo, que você possa remover e tirar a corrente sem ter que abri-la. Uma chave Phillips, um alicate também vai ser útil. Vamos soltar o cabo de aço. Observe que aqui no cabo tem essa marca. Eu vou procurar colocar o outro câmbio e usar essa mesma posição aqui. Vamos ver se dá certo. Às vezes você coloca, dá certo, e às vezes não. Às vezes você precisa reposicionar, puxar um pouco mais o cabo, soltar. Vai depender, só vou saber na hora aqui. Já podemos soltar também o parafuso que fixa o câmbio aqui no City Tube. Caso sua corrente tenha Power Link, melhor, né? Só abrir o Power Link aí e fazer a abertura da corrente sem ter muito trabalho. Nesse caso, vou precisar realmente abrir o elo da corrente. Não retire completamente o pino da corrente, né? Porque senão vai dar trabalho depois para você recolocar. Quando estiver bem para fora, assim, você já olha com calma, vai mais devagar. Você vê que já saiu. E na hora de colocar no câmbio novo, não esqueça de passar a corrente por dentro do câmbio, tá? Porque senão vai ter que tornar, tirar a corrente aí. Tá aqui o câmbio usado. Perceba melhor aqui o detalhe do desgaste dele. Agora eu vou instalar esse aqui, ROC. Já peço a vocês aí que coloquem embaixo nos comentários se já usaram essa marca, o que acha. É um câmbio básico, tá, pessoal? Um câmbio simples. Então o custo dele, vocês estão vendo aqui, ó. Na verdade eu paguei R$9. Então, na data de publicação desse vídeo. Então, algo bem simples, mas bora ver, né? Vamos ver como é que ele se comporta. Observe aqui a abertura. Aquela questão da folga que eu falei que tinha no outro. Na hora que estiver no lugar a gente vai ver melhor, né? Mas aqui a gente já percebe que ele já está um pouco mais firme mesmo. Aí você percebe toda a estrutura dele, as regulagens, né? Os parafusos de ajuste. Perceba que ficou a marca de onde estava o câmbio antigo. Eu vou colocar esse aqui nessa posição para ver se ele já aceita ficar aí na regulagem certa. Senão eu vou mexer um pouco, posso subir, descer, inclinar assim ou assim, de acordo com o que for necessário. Se você quiser, você pode colocar uma proteçãozinha fina aqui, um plástico fino, alguma coisa para proteger o quadro. Porém é uma área que, se estragar, ela fica escondida aqui, nem dá para perceber que o quadro, a pintura foi danificada. Parafuso do mesmo tipo do que tinha no outro, abre bem a braçadeira, tem a marquinha ali, vou colocar por cima dela. Chave 9mm. Vou encostar só um pouquinho, não vou apertar completamente. Vou deixar ele aqui paralelo com a coroa. Se for preciso, eu modifico um pouquinho o ângulo dele. Vou colocar a corrente. Então posicionei a abertura aqui embaixo, porque tem espaço para lá, onde eu posso colocar a chave. E aqui em cima ficava ruim, os raios atrapalhavam. Para tirar não, mas para colocar, os raios atrapalham. Agora tem que abrir bastante a chave. Vamos agora fixar o cabo de aço. O câmbio já está mais ou menos estável. A gente precisa se preocupar um pouco mais com o transporte da corrente para a coroa maior, que é onde você precisa realmente tensionar o cabo. Para descer não, porque você folga, e normalmente ela vai mais fácil para baixo. Para cima, se o cabo ficar folgado, ela não chega aqui. Para isso a gente vai ter que colocar o nosso passador na posição da coroa maior, para que ele puxe a quantidade de cabo para essa configuração de marcha. E depois a gente posiciona o cabo. Pronto, está na posição da coroa maior. Vamos colocar a corrente na coroa maior também. Tem essa arruela quadrada e ela tem essa pontinha. Você coloca a pontinha para cá, em direção ao quadro. Essa pontinha ela serve para deixar a arruela parada e também evitar que o cabo fique saindo por qualquer coisa quando estiver folgado. O cabo está aqui dentro, ele vai ser pressionado por essa arruela nesse bracinho.
o acabamento do cabo saiu, depois a gente recoloca. Você encosta o parafuso de ajuste que mantém o câmbio na marcha mais pesada, na coroa maior, que ele vai segurar o câmbio para você na posição enquanto você estica o cabo de aço. Puxa com o alicate, estica bem o cabo. Percebeu que ele ficou firme, já pode soltar. Agora temos que folgar o parafuso que regula. Esse parafuso, na verdade, ele limita a marcha para não cair para o lado do quadro. Perceba que o câmbio já ficou aqui na posição, já está tensionado pelo cabo, e a gente pode fazer o primeiro teste. Acho que eu preciso puxar essa parte aqui mais para fora um pouco. Pessoal, tem um detalhe importante aqui também: a distância que você vai deixar o câmbio da coroa. Aqui você tem que deixar um espaço que permita que a corrente passe, porque senão quando for descer, a corrente não vai ter espaço para se movimentar. Então o espaço aqui é mais ou menos o espaço mesmo da largura da corrente, tá? E você vai observar se está raspando na corrente. Lembrando que o seu passador lá pode ter aquela regulagem, que você pode puxar também um pouquinho lá. Ó, o cabo está um pouco folgado. Eu vou dar mais uma esticada nele. Eu vou puxar e tentar fazer de forma que eu faça uma alavanca, também já empurrando o câmbio para baixo ao mesmo tempo que eu puxo o cabo. Coloco o alicate assim, aperto bem e dou meio que uma girada no alicate. Folgo o parafuso. Você pode ver que ele desceu muito, está pegando até no paralama. Tem um espaço grande aqui entre a corrente e o câmbio, então eu posso deixar ele mais para cá. Ele não precisa ir tão lá para baixo. Para limitar o quanto ele vai lá para dentro, eu aperto justamente esse parafuso que eu usei para manter o câmbio na posição da coroa maior. Essa parte é mais chatinha mesmo, porque você tem que ajustar o cabo certinho. Você tem que ficar ali procurando a posição mesmo do câmbio, folgando ou esticando mais o cabo, porque se você esticar demais também vai acontecer do câmbio não afastar tanto lá para dentro e ficar raspando do lado de lá da corrente. Como a gente tem 3 coroas, a gente vai ter que fazer a seleção da coroa de forma mais precisa e mais adequada com as engrenagens aqui atrás. Por exemplo, se está na coroa grande, procurar usar aqui atrás as engrenagens menores. Se tiver na coroa menor, usar as engrenagens maiores. A do meio é a que possivelmente permite você fazer um uso um pouco mais amplo, mais centralizado. Mas você vai perceber que, mesmo estando na do meio, quando você tentar ir para as engrenagens maiores aqui atrás, a corrente pode ficar raspando aqui no transportador do câmbio. E ao contrário também, se você descer muito, vai ficar raspando na parte de fora do transportador. Então tem que ficar mais atento em relação a essas trocas de marchas. E fica de olho na sua coroa, para ver se ela não está empenada. Se ela tiver bamba, vai ficar ruim para ajustar esse câmbio aqui. Lembrando que o ideal é trocar a marcha com a pé de vela girando, a coroa girando. Se a marcha não quiser subir para a coroa grande, você tem que folgar essa regulagem aqui, ó. Se não quiser descer, aí você tem que apertar. Só uma dica aqui para esses parafusinhos, tá, gente? Esse aqui, mais do lado de fora da coroa, ele limita o câmbio para não ir muito para fora e a corrente cair para o lado de fora da coroa. Já o que está mais perto do quadro limita para que o câmbio não desça demais e a corrente caia exatamente para o lado de dentro do quadro, tá? Então você precisa posicionar primeiramente a corrente nas coroas, ver qual é o limite que ela tem que ir, para não ficar nem faltando nem passando. E aqui você vai folgando e apertando de acordo com a necessidade que você tiver. E aí você percebe lá, ó, que o parafusinho, ó, à medida que ele enrosca, ele vai empurrando aquela pecinha para baixo. E quando o câmbio sai, ela não consegue subir tanto. Entendeu? É assim que funciona esse sistema aqui de regulagem. Olha lá. A mesma coisa para o parafuso lá de baixo, beleza? Pronto, serviço concluído. Agora é só colocar aqui o acabamento do cabo de aço para não ficar machucando. É um pouquinho chato de fazer, mas você pega a manha. Inscreva-se no meu bike, deixa o like, compartilhe com seu amigo e até o próximo vídeo.